Estamos começando agora a primeira parte do curso e é muito interessante a gente compreender alguns conceitos para se trabalhar com dados utilizando BI, ok? O que é BI? Business Intelligence, ou seja, inteligência de negócio. Nosso curso em si, estamos focando nessa ferramenta aqui que é o Power BI, que é uma ferramenta de análise de dados. Ela foi lançada pela Microsoft em julho de 2015 e o conceito BI surgiu na década de 90. Então, eu quero que vocês compreendam a primeira diferença aqui. O Power BI, que é o nosso curso em si, que você vai desenvolver o dashboard, é uma ferramenta de análise de dados e de negócios, utilizada no BI, ok? Que é um processo que engloba aqui pessoas, tecnologias, para transformar dados brutos em informações valiosas. Então, o BI em si, ele tem um processo. Você coleta os dados, você armazena os dados, você processa esses dados, você vai trabalhar, você vai tratar esses dados, você vai transformar esses dados para chegar em uma visualização e, consequentemente, você vai analisar para tomada de decisão. Então, aqui tem duas coisas diferentes. BI é este conceito macro que engloba todas essas etapas aqui. E o Power BI é uma ferramenta de visualização de dados, ok? Utilizada aí por profissionais de dados e de BI para facilitar aí a visualização desses dados, né? Então, quando a gente está olhando para algum gráfico, algum visual, ele fica mais fácil da gente interpretar do que a gente ter, às vezes, uma informação falada por alguém ou algo que está em uma determinada planilha e você não consegue tomar decisão. Então, a ferramenta de Power BI é para facilitar você tomar decisões baseadas em dados, ok? Então, eu quero que vocês percebam essa diferença para facilitar aí o seu dia a dia, tá bom? Iremos falar um pouco sobre DW, Data Warehouse, ou seja, é simplesmente um armazém de dados, ok? Eu quero que vocês compreendam a explicação aqui desse desenho, até mesmo para vocês compreenderem onde o Power BI, que é o curso em si que a gente está aprendendo, se encaixa, ok? Aí vocês vão compreender que é possível você pegar um Excel, conectar ele no Power BI e criar relatórios interessantes? Sim, mas eu quero que vocês compreendam um processo de BI para vocês verem também a complexidade que é para você conseguir chegar em um dataset, ou seja, uma base de dados organizada para você conectar com o Power BI, ok? Então, eu quero que vocês comecem a compreender com uma visão de área de BI, área de dados, para vocês compreender o que passa nesse processo para se trabalhar com dados. Não significa que você vai atuar aqui, não significa que você vai seguir uma carreira de dados. Eu quero que vocês compreendam, por trás de um simples gráfico bonito existe um processo para que você consiga trabalhar com dados, tá bom? Então aqui o DW, ele simplesmente é um armazém de dados. E ele tem uma característica de dados estruturados. Então, qual que é a ideia aqui? Você tem vários sistemas que esses dados são extraídos e fica aqui nessa camada temporária, que é a stage, para depois você vir para o DW. Aqui acontece um processo muito poderoso, muito importante, que sem ele praticamente você não consegue trabalhar com dados, que é o ETL. Extração, transformação e carregamento dos dados. O L é de load, que significa carregamento. Ok? Então, quando os dados vêm aqui do sistema, passa para essa camada aqui, que é a stage, que é uma zona temporária, e esse dado é transformado. E, consequentemente, vem para aqui o armazém de dados de uma forma já estruturada. Ok? Então, aqui dentro existem vários tipos de dados, né? Dados de vendas, de RH, financeiro e outros detalhes. Quando a gente utiliza aqui os data marts, significa que é como se fosse uma base de dados
tá? Que fala de um determinado assunto específico. Para quê? Para que o usuário final, eu preciso fazer um relatório de RH, então ele vai fazer uma conexão aqui com essa base de dados do RH. Aí eu preciso somente de um relatório financeiro, então você vai utilizar isso aqui. Por quê? Porque é melhor do que ele vir aqui e procurar aqui. O data mart ele já está separado para você. Então, eu quero que vocês entendam essa compreensão aqui, tá bom? E, consequentemente, você consegue utilizar aqui o Power BI para criar os dashboards para você tomar a decisão do que você precisa fazer, do que você precisa seguir. Ok? Então, na próxima aula a gente vai estar falando de outros conceitos interessantes. Aguardo vocês.